Olá, meus irmãos, tudo bem? Que bom a gente poder participar desse tempo aqui de reflexão sobre dicas práticas para o fim do mundo. Eu sei que no primeiro momento parece meio estranho esse título, mas é porque a gente parece, Parece que o mundo vai acabar, tá todo mundo meio preocupado, todo mundo meio amedrontado com tudo que está acontecendo. Mas eu quero trazer mensagem de esperança para você. Eu quero trazer uma palavra de fé ao seu coração. Esse é o terceiro vídeo já de uma pequena série de vídeos sobre dicas práticas de como se viver o fim do mundo. E se você ainda não viu nenhum deles, eu recomendo você, aí vai estar o link por aqui, sobre a vida de Noé, sobre também a Páscoa, lá no Êxodo. E aqui eu quero pensar um pouco sobre um terceiro grupo de pessoas que viveu um tempo de falta de esperança. Sabe, provavelmente tudo que eles viveram não foi igual ao que Noé viveu, como também não foi igual ao que o povo de Israel viveu no Êxodo. Mas para eles também o mundo havia se acabado. Para eles também o mundo estava de cabeça para baixo. Aqui eu quero falar especificamente sobre um grupo de mulheres que viveu isso de maneira muito mais intensa, muito mais imediata, já que foram as primeiras a perceber que após a morte de Jesus, o corpo dele já não estava mais ali. E isso gerou uma crise muito grande para elas. Lucas capítulo 24, a gente vai ler dos versos 1 até o versículo 8. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: "Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia." E aí guarda isso no seu coração agora. Então se lembraram das suas palavras. Sabe, não só aquelas mulheres, mas todos aqueles que seguiam Jesus estavam vivendo os piores dias das suas vidas. De um momento para o outro, de um dia para o outro, tudo havia virado de cabeça para baixo. Sabe, em uma noite, Jesus estava com os seus amigos celebrando a Páscoa. Em uma noite, ele estava ali festejando junto com os seus amigos. E numa outra noite, ele já estava sendo crucificado e sendo morto, assassinado pelo Império Romano, assassinado pelos judeus, por uma escolha dos judeus. Estava sendo crucificado. E junto com ele, estavam sendo crucificadas as esperanças daqueles que seguiam. Esperanças de dias melhores. Esperança de restauração do reino de Israel. Esperança de libertação de um povo que estava sofrendo pela escravidão de um império romano. Ou seja, de um dia para o outro, todas as expectativas deles mudaram. E para essas mulheres mais ainda, porque aquele que dava voz a elas, aquele que escutava elas, aqueles que estava disposto a trazer uma posição de destaque para elas, havia morrido e, além de tudo, nesse momento, havia sumido o seu corpo. A morte de Jesus é mais do que a morte de uma personalidade ou é mais do que um mártir. É a morte da esperança daqueles que os seguiam. É a frustração de expectativas que estavam sendo geradas de maneira muito real, muito próximo para eles ali. Por isso, a morte de Jesus é mais do que uma morte de uma personalidade, é mais do que um mártir. É a morte de expectativas, é a morte de sonhos, é a morte de planos de pessoas que seguiam a ele e que tinham nele uma esperança de, mais uma vez, dias melhores. Isso também aconteceu com a gente. Isso aconteceu também com as nossas vidas. Porque de um dia para o outro, os nossos sonhos foram mudados. Sabe, em um dia, 2020, estava tudo bem. O máximo que a gente estava torcendo era para Trump não arrumar uma briga lá com um ou com o outro, era para não acontecer uma terceira guerra mundial, e a gente estava orando por isso, preocupado com isso, e de repente, pum! Alguém espirrou lá na China e tudo que a gente tinha desmoronou. E tudo que a gente esperava para 2020 foi mudado. A faculdade que a gente estava querendo completar, agora a gente só quer que volte às aulas, sabe? Os móveis que a gente queria trocar da nossa sala, agora são só a esperança de o nosso salário voltar ao normal e a gente conseguir construir, voltar a ter
uma vida normal. A gente só quer agora sair de casa e ir no Alcântara. Olha que coisa. A gente só quer sair de casa e ir na Rua da Feira. A gente só quer poder dar um abraço nos nossos pais de novo, visitar a nossa família, de um dia para o outro, da noite para o dia. A gente não podia mais ir à igreja. Ou seja, como aqueles homens que tiveram o seu mundo desmoronando da noite para o dia, nós também vivemos um tempo como esse. Nós também nos encontramos em um tempo como esse, de um dia para o outro. Talvez a sua esperança tenha ido embora, assim como essas mulheres. Mas o que eu quero te mostrar são algumas questões muito importantes aqui, porque alguma coisa mudou a maneira como essas mulheres estavam enxergando o sumiço do corpo de Jesus. E essa mesma verdade precisa mudar a maneira como nós estamos enxergando as coisas hoje. Sabe, a maneira como nós enxergamos o mundo mostra mais sobre quem nós somos do que aquilo que o mundo realmente é. Por isso eu quero que você mude a sua perspectiva, para que a sua expectativa também seja mudada. Se elas viam um caso de extrema dificuldade, a maneira como elas enxergavam isso mudou e elas agora se lembraram das suas palavras. E esse é o terceiro princípio que eu quero que você guarde. O primeiro foi a aliança, o segundo foi o sangue e o terceiro é a palavra. Lembre-se das suas palavras. Esse foi o recado dos anjos àquelas mulheres. Lembre-se daquilo que Jesus disse no tempo em que vocês estavam na Galileia. Lembre-se das palavras do Senhor. E o que eu quero te dizer, irmão, através desse vídeo, lembre-se das palavras de Deus. Lembre-se daquilo que Deus já falou ao seu coração. Lembre-se das promessas dele. Lembre-se daquilo que ele tem gerado na sua vida. Lembre-se daquilo que ele te disse, porque as palavras de Jesus precisam gerar em nós esperança. Mais do que as circunstâncias, mais do que situações boas ou ruins, a palavra dele não muda. E isso é o que nós precisamos lembrar. Primeira coisa que ele nos disse, ele nunca nos enganou. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Lá em João capítulo 16, verso 33 fala isso. Tenham paz, porque no mundo vocês terão aflições, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. As dificuldades que nós vivemos, as dificuldades que nós enfrentamos, não só como sociedade, mas também como cristãos. Alguns grupos tentam florear o evangelho dizendo que nós não teremos aflições se nós tivermos fé. Mas a verdade é que a fé, ela é gerada através da tribulação, através da perseverança. Então, meu irmão, entenda uma coisa, no mundo nós teremos aflições, e Jesus também disse isso. Lembre-se da palavra dele sobre um mundo de dificuldades. Ele também disse que o céu e a terra passarão, mas a palavra dele sempre vai permanecer, e é isso que eu quero que você guarde. Céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Sabe o que mais ele disse? Ele disse que nos traria uma paz verdadeira. Deixe-vos a paz, João capítulo 14, verso 27. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, sabe o que eu quero te dizer através desse vídeo, irmão? A palavra de Deus é eterna. Deus é imutável. E essa é a causa de não sermos consumidos. Ele quer nos trazer uma paz que excede o nosso entendimento. Uma paz que não é a paz como o mundo dá. Qual é a paz que o mundo dá? É uma paz ligada à circunstância. É uma paz onde tudo precisa estar muito bem para que você tenha paz de espírito. Para que você tenha paz de espírito. Mas a realidade é que a maioria das vezes as coisas não estão totalmente bem. A maioria das vezes não está tudo conforme nós gostaríamos que estivesse. E essa é a paz que excede o entendimento. A paz de alguém que mesmo tendo um salário cortado, a paz de alguém que mesmo sem saber como vai pagar uma coisa ou outra, sabe que Deus está no controle. Eu não estou dizendo que você não deve buscar alternativas. Eu não estou dizendo nem que não seja importante você construir algo. O que eu estou dizendo é que Deus está no controle e Ele nos traz uma paz que não está ligada às circunstâncias. Lembre-se das palavras do Senhor. E Ele disse que estaria comigo. Ele disse que estaria com você todos os dias das nossas vidas. Ele disse que estaria conosco até
o fim de todas as coisas, até o fim do mundo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, verso 20. Guarde no seu coração, irmão, a palavra de Deus. Assim como os anjos falaram para aquelas mulheres que elas deveriam lembrar das palavras de Jesus, o que eu quero te dizer é que você precisa se lembrar daquilo que Deus falou com você. Não estou falando sobre notícias agora, não estou falando sobre informações agora, porque um homem que vive pela fé, vive por aquilo que Deus está dizendo, não por aquilo que homens está dizendo. Informação é importante. Eu não estou te convidando a negligenciar as informações, muito pelo contrário, mas o que eu estou dizendo é que você deve viver através da fé, pela fé, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Mais uma vez, a palavra de Jesus gera em nós esperança. Por isso, quando tudo estiver difícil, traga a palavra ao seu coração. Sabe quais são as dicas que eu quero te deixar através desses vídeos? Eu quero retomar mais uma vez todas elas. Primeiro, o que nos sustenta é a aliança. Foi a aliança que sustentou Noé e é a aliança que nos sustenta. O que nos livra é o sangue, o que nos liberta é o sangue, assim como libertou o povo no meio dos egípcios. E é a palavra nos trazem esperança, assim como trouxe esperança aos discípulos. Aliança, sangue e palavra. Esses são os princípios que eu quero que você guarde como dicas que são fundamentais para um tempo de desespero como esse que nós estamos vivendo hoje. No meio de tanto caos, Deus continua sendo a nossa esperança. Ele continua sendo a razão da nossa fé. Que Deus abençoe a sua vida.